a todos, estou aqui para mais um vídeo semanal de leituras. Desta vez foi a semana que terminou, portanto que iniciou de 20 a 28 ou 27, por aí, ou 21 a 28, foi assim então a última semana do mês de março, sem contar com o 30 e 31, foram só 2 dias, esses ficam então para o outro vídeo. Eu iniciei então a semana com A Corrente, de Adrienne McKinty, um livro que me foi gentilmente cedido pela Presença, a quem eu muito agradeço, e é aqui um livro então do género thriller, e um thriller, quanto a mim, aqui a base da história é bastante original. Temos uma mãe, ela é a Rachel, e uma manhã ela está a ir a caminho do médico e recebe uma chamada de uma mulher que ela não conhece e que lhe diz que raptou a filha dela e que vai dar mais informações. O que é que ela tem que fazer? A Rachel tem que pagar um resgate e depois tem também um prazo para raptar uma outra criança. Portanto, aqui a corrente funciona então desta forma. Portanto, o filho de alguém é raptado, esse alguém tem que pagar e tem que raptar outra criança, que depois os pais dessa outra criança vão ter que pagar também e raptar outra criança. Portanto, é uma corrente, é um rapto em cadeia. E então, neste caso, a filha da Rachel, a Kyle, só será raptada, só será devolvida à mãe quando o casal a quem a Rachel irá raptar o filho, esse casal irá raptar outra criança. Portanto, só quando raptar então essa outra criança é que a Kyle é solta. Portanto, é assim que funciona. E eu acho que isto deve ser então assim um dos piores pesadelos para uma mãe, para um pai. E foi um livro em que eu estive aqui sempre neste clima de tensão, pelo menos nesta parte, porque o livro tem também dividido então aqui em duas partes. A primeira parte, onde vamos então acompanhando este processo, e depois uma segunda parte, onde temos então a Rachel a tentar deslindrar então aqui quem está por trás, e vamos também tendo capítulos então do cérebro por trás disto. Eu gostei mesmo muito. Principalmente aqui a primeira parte, a parte aqui que envolve então os raptos, é algo que nota-se, eu senti assim aquele clima bem tenso, aquele clima em que estava sempre aqui assim com o coração a mil, do que é que ia acontecer, o que é que não ia, e dava sempre vontade de ler. Eu li o livro, julgo eu, num dia. Era um livro em que eu queria ler sempre mais, e portanto eu gostei mesmo muito. A segunda parte, lá está, em termos de ritmo, não tem, achei que não tinha então tanto ritmo, pelo menos depois na parte final acaba por ter aqui algum ritmo, mas temos aqui dois ritmos diferentes ao longo do livro, e eu senti aqui um bocadinho então de quebra, e por isso é que eu então vou dar 4 estrelas, porque achei que quebrou. Faz sentido que tenha quebrado, porque em termos de narrativa também é uma narrativa um bocadinho diferente, vai-nos sendo apresentado as coisas aos poucos, e portanto também faz sentido esta quebra de, não tanto de ritmo, se calhar mais de adrenalina, aqui da ação, do que é que causa impacto, mas ainda assim umas 4 estrelas bem gordas. Eu vou dar 4 estrelas e meia, porque são mesmo assim, o livro prendeu-me mesmo muito. De seguida li O Traidor, de Nell DeMille e Alex DeMille, portanto pai e filho, um livro que me foi gentilmente cedido pela Marcador Editora, e é aqui também, não anda dentro dos thrillers, mas diferente, muito diferente do livro A Corrente. Temos então aqui, ver se eu não baralho aqui os nomes, portanto temos aqui a história de um capitão da Força Delta, portanto americana, que é o Kyle Messer, que desapareceu há uns anos no Afeganistão, e entretanto depois foi divulgado um vídeo dele a ser capturado por talibãs, e depois aqui um outro vídeo dele a fazer a agir aqui um bocadinho
por conta dele, e ele acabou por desertar então do exército. Temos depois uma narrativa um bocadinho mais atual, onde temos 2 agentes especiais. Aqui é da Divisão de Investigação Criminal. Então temos o Scott Brody e a Maggie Taylor, que estão encarregues de o tentarem ir buscar, porque o Messer foi então visto na Venezuela e eles então estão encarregues de ir para lá e de o trazer para ele ser julgado. E nós vamos então acompanhando, conhecendo aqui um bocadinho então da vida destes dois, do Brody e da Taylor, ainda nos Estados Unidos, aqui um bocadinho um ponto de situação do que é que eles, como é que eles se relacionam, e depois então na Venezuela. Eu gostei particularmente depois quando eles já estão na Venezuela, quando temos aqui mais ação. Mas confesso que não gostei muito aqui da personalidade do Brody. Acho que ele, também a forma como ele está construído, não cria, pelo menos para mim, não me criou muita empatia. Não é uma pessoa que eu acho que seja fácil de gostar. Em termos de livro, eu gostei da história, eu gostei. Senti foi aqui algumas partes em que eu achei que a história podia ter desenvolvido um bocadinho mais depressa, mas ainda assim eu gostei muito. Eu julgo que foi a primeira vez que li algo deste autor e fiquei muito surpreendida, porque efetivamente gostei. Ele faz aqui uma boa caracterização também da Venezuela, do período conturbado que está a viver, e depois aqui a forma como ele vai então, eles vão fazendo então a investigação e que vai levar-nos então também para dentro da selva, e portanto gostei mesmo muito também. Eu gosto também destes livros assim um bocadinho com agentes secretos e FBIs. Eles não são do FBI, mas que assim para tentar aqui situar aqui assim um bocadinho, não é situar, é para tentar explicar um bocadinho o género de livros. Portanto, gosto, para mim não é tanto de thriller, é mais da ação, e eu gosto muito disso. Portanto, vou dar também 4 estrelas ao livro, porque efetivamente gostei muito e fiquei curiosa em ler aqui mais do autor. Depois, para tentar desanuviar aqui um bocadinho, li então, e o livro tem aqui um marcador porque entretanto eu emprestei à minha mãe, li então o livro dos gatos de Cláudia Cavasso. É um livro de gatos, sobre gatos. Portanto, temos aqui vários, e depois ainda tem aqui o pormenor, não sei se dá para ver, mas tem aqui folhas coloridas. Temos folhas azuis, temos folhas assim vermelhas, e ainda temos aqui folhas amarelas. Vai ver aqui amarelo. Portanto, estas são gatos de personalidades, de celebridades, e portanto depois temos outros como por exemplo o Casper, é aqui abordado, o Dewey, o Oscar, e mais outros de histórias de gatos que de alguma forma se tornaram conhecidos, e aqui um breve, em 2, 3 páginas, a autora conta-nos aqui então um bocadinho a história desses gatos. Eu gostei muito, gostei. Acho que o livro peca apenas aqui por 2 ou 3 situações. Primeiro, não ter fotografias. Como é que um livro de gatos não tem fotografias? Eu acho que isso devia ser um requisito obrigatório. Acho que aqui, provavelmente, muitos gatos deve ser fácil arranjar fotografia, e tinha ficado bem no início, assim, por exemplo, no título, quando se está a pôr o nome, a foto do gato. Para quem é amante de gatos, gosta sempre de ver fotos, portanto. Depois, não ter aqui, foi algo que eu achei um bocadinho estranho, o gato Bob. O Bob é extremamente conhecido e, portanto, não mencionar aqui, achei que era assim, era uma falha. Acho que também devia ter sido aqui abordado. E, sendo um livro de uma autora portuguesa, porque não também aqui o Calvin de Spaghetti, um famoso gato lisboeta, que também gosta de fazer as suas viagens de passear. Portanto, acho que tinha sido aqui um complemento ainda mais ao livro, mas ainda assim gostei muito. Foi lá está um livro de uma leitura mais leve que eu precisava, e eu vou dar lá está 4 estrelas, porque achei que faltou estes pormenores.
De seguida, li então O Ladrão de Tatuagens, de Alison Belsham, um livro que me foi gentilmente cedido pela Berta Editora, a quem eu muito agradeço. E eu tinha ficado tão curiosa com a sinopse deste livro, porque mete assassinos e tatuagens. Portanto, temos aqui um assassino que ele tira as tatuagens, portanto, ele tira a pele tatuada das pessoas. As pessoas morrem, né? E, portanto, este é o crime. E depois temos então aqui, é uma tatuadora que está numa confecção, a Marnie Mullins, que acaba por descobrir um dos corpos no contentor do lixo, contacta a polícia. Temos depois aqui um polícia que ele foi agora promovido é inspetor, que é o Francis Sullivan, e, portanto é ele que está encarregue então deste caso. E vamos tendo mais crimes, todos aqui então com este nível. Aqui em termos de descrição, aqui confesso que temos aqui descrições que arrepiam assim um bocadinho, principalmente eu tenho tatuagens, tenho neste momento 6, se não estou em erro, quero sempre fazer mais, e pensar, portanto, aqueles pormenores do detalhe, do que é que ele tira a pele, e depois também os pormenores do que é que ele faça à pele. Confesso que me causou arrepios, daqueles arrepios em que faz todo o sentido num livro deste. E temos então aqui uma história espetacular. Eu vou dar 5 estrelas ao livro porque, sem dúvida, a ideia, eu adorei a ideia da história, e depois a história está muito bem construída. Temos capítulos então narrados aqui através do ponto de vista da Marnie. Temos capítulos da parte de vista do polícia, do Francis Sullivan, e depois vamos tendo capítulos aqui em que entramos na mente de quem está a assassinar as pessoas, e quando pensamos que estamos a chegar a um ponto que dá uma reviravolta, é sério, o livro surpreendeu-me do início ao fim, manteve-me sempre agarrada do início ao fim, e sem dúvida adorei, e fiquei mesmo, adorei mesmo, é um excelente thriller mesmo. E eu entretanto estive a ver no Goodreads e há um segundo livro em que apanha aqui também as mesmas personagens, portanto o Francis, aqui pela sinopse, também está relacionado então aqui com a Marnie, e eu espero que a Berta Editora também o edite, porque se for o mesmo nível deste é fabuloso. De seguida li ainda o Gabriel 120417 de, se eu não estou em erro, Liliana Rodrigues de Brito. Foi a Paula da Leituras da Paloca que foi no Instagram, se não estou em erro, partilhou que estava o e-book no site da Amazon grátis, e eu aproveitei e descarreguei para o meu Kindle. E o livro é muito pequenino, não deve chegar às 100 páginas. Temos então a história de um jovem de 16 anos, Gabriel, que acaba por descobrir que afinal não é quem ele julga, e portanto quer saber mais sobre o seu passado, saber mais sobre si, sobre os seus pais. A história está aqui de alguma forma relacionada com o Holocausto, um ou outro pormenor, mas confesso, para quem já leu vários livros sobre o Holocausto, como é o meu caso, o livro acabou por saber muito a pouco e não me conquistou o suficiente. Vou dar 3 estrelas. A escrita é competente, a forma como também a história está contada também nos faz ler. Não é daqueles em que achamos maçudo, nem nada disso, portanto lê-se bem, de forma simples. Só que lá está, achei que a história poderia ser mais desenvolvida, poderia trazer mais ao leitor do que para mim me trouxe. Então talvez também por já ter lido tanto sobre o Holocausto, achei que não me trazia nada de mais. Mostra ali se calhar mais um bocadinho uma perspectiva de nem todos os nazis eram efetivamente maus, mas ainda assim sobre a pouco.
Ainda para completar aqui as leituras desta semana, li 2 contos da Susana Elma Almeida, que ela tinha disponibilizado aqui no início desta quarentena, deste isolamento social, distanciamento, o que vocês lhe quiserem chamar, que foi o... eu tinha até escrito no papel, Colar de Lágrimas e Estilhaços de Felicidade. São 2 histórias diferentes. O Colar de Lágrimas acaba por se focar aqui mais numa história de amor e da forma como os outros nos tentam impor determinadas coisas na vida e, portanto, tem também aqui uma componente um bocadinho mais de violência. Aliás, ambos os contos têm aqui alguma violência. A Susana gosta de escrever aqui também algumas cenas com alguma violência. Também os Estilhaços de Felicidade também acaba por ter aqui uma história de amor, mas lá está, sempre com esta componente aqui, sempre um toque violento. A Susana tinha-me alertado para eu não os ler de seguida. Eu não os li de seguida, li um dia e o outro no outro, portanto não foram os 2 completamente de seguida, mas eu percebo a ideia dela. São livros em que efetivamente ela coloca sempre aqui uma carga com alguma violência nos livros. Eu gostei muito. Eu vou dar 4 estrelas. Não dou mais porque lá está, são contos e fica sempre com aquela sensação de que queria saber mais, nomeadamente nos Estilhaços de Felicidade. Gostava de saber ali mais o que é que tinha acontecido depois. O Colar de Lágrimas é efetivamente consegue ainda ser mais triste do que o outro, mas ainda assim vou dar 4 estrelas aos 2 porque gostei mesmo muito. A Susana, em termos de escrita, então, em termos de forma como constrói as histórias, é muito boa nas histórias, portanto. E pronto, foram muitas. Estou aqui a voltar, minha vontade de ler está a voltar. Estou a conseguir aqui então manter uma rotina para ir lendo e, portanto, está a funcionar bem. Eu vou então ficar por aqui. Digam-me se leram algum destes, se não leram mas ficaram curiosos. Contem-me tudo cá em baixo. Um beijinho e até ao próximo vídeo.